Olá, aqui é o Matheus Lenz e esse é mais um episódio do Fala Preto Podcast, quarta temporada. Antes de apresentar o convidado, quero pedir para você seguir o podcast nas redes sociais. É muito importante para o nosso crescimento. No Instagram é @FalaPretoPodcast e no X, o eterno Twitter, é @FalaPretoPDcast. É a palavra podcast sem o O. Segue lá e acompanhe todas as novidades. Agora sim, vamos ao convidado. O segundo convidado desta temporada é o jornalista, escritor e poeta Marcelo Ricardo. No episódio, vamos conhecer um pouco do seu projeto, intitulado ADé, que aborda as relações afetivas entre homens negros por uma perspectiva do povo de Axé. Vamos nessa? Marcelo, seja bem-vindo ao Fala Preto Podcast. É um prazer te receber nesse espaço para falar de sua arte. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar. Então, por favor, se apresente para os ouvintes do Fala Preto Podcast. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, Matheus, para poder falar aqui no Fala Preto. Pedir licença, né, chegar organizado na casa dos outros. Dizer que eu sou Marcelo Ricardo. Esse nome eu tenho por um desejo de meu pai, um consentimento de minha mãe, que são, né, Marcelino Ricardo dos Santos e Wanda Maria Lopes dos Santos. São esses que vão dar mais ou menos o caminho, né, dos meus desejos e, enfim, das coisas que eu vou estruturando e de algum modo eu sempre volto a eles. Acho que é melhor começar me definindo a partir daí, porque é daí que vai vir todas as outras coisas, né? Todas as outras expressões artísticas, de alguma forma eu aprendi com eles, né? E acho que com isso eu vou chegar na literatura, né? Vou trabalhar com poesia, vou trabalhar com escrita criativa, enfim, através de contos, trabalhar também com audiovisual, no lugar de roteiro e de direção. E vou fazer outras coisas também, né? Sou formado como jornalista, né, pela Faculdade de Comunicação da UFBA e atualmente estou no mestrado, né, na linha de estudos étnicos no programa de pós-graduação do Centro de Estudos Afro-Orientais. Então, mais ou menos é isso, assim, né? Acho que aqui já dá para ter uma primeira encruzilhada das pontas que acho que me guiam, né? Sim, vamos te conhecer ao decorrer desse episódio. Todo mundo que acompanha o Fala Preto Podcast sabe que eu amo, antes de tudo, saber um pouco das raízes de cada convidado. Isso porque eu acho que muitas vezes a nossa base fala muito sobre a gente, né? Então, me conta um pouco sobre a sua infância, com quem você foi criado, como você era quando criança. Bom, eu sou o sexto do meu pai e o segundo de minha mãe, né? Então, eu sou criado aqui como caçula, né? Aquele que consegue ficar mais algum tempo sobre os ombros do pai, sobre os cuidados da mãe, né? Então, tem esse lugar que eu vou tentar evitar chamar de privilégio, né? Mas eu digo de conforto existencial mesmo, né? Que é desse grande espaço de afeto, né? Que eu acredito que os caçulas vão ter aí de diferença, né? Assim, e isso de alguma forma tá na minha vida como uma marca, né? Então, em alguns momentos eu escuto as pessoas falar que eu sou muito afetuoso, que eu sou muito dengoso, mas eu acho que também isso vai para um outro lugar que quando eu me vejo, né, dentro dessa redoma, né, de afeto, e aí eu me sinto muito também imperativo, muito decidido e muito afirmado, né? Enfim, é a dualidade, eu acho aí, né, dos dois elementos. Meus pais são de Alagoinhas e tem uma peculiaridade assim, no meu nascimento, porque eu deveria ter nascido em Alagoinhas, só que durante o processo de gestação, né, assim, no momento que minha mãe tem as dores do parto, não tem maternidade disponível, né? Então parto em retirada para Salvador e aí acaba que eu acabei nascendo no caminho, né? Na maternidade em Pujuca, que na verdade só fui para lá para nascer, acabei ficando lá nos primeiros momentos e aí volto para Alagoinhas, vivo em Alagoinhas com os meus pais até os 2 anos e aí de lá eu volto para cá. Eu costumo dizer que eu sinto como se eu não tivesse um lugar de identificação, porque os meus familiares são de Alagoinhas, mas eu meio que me criei em Salvador, só que eu não nasci em Salvador e nem em Alagoinhas, né? Então eu vivo meio que
no meio do mundo, né? Assim, então, a sensação que eu tenho é que eu estou sempre no caminho para produzir coisas. Mas eu fui uma criança muito cuidada, né, pelas pessoas, pelos meus parentes. E quando em Alagoinhas, minha irmã conta, né, que minha mãe trabalhava, meu pai também, meu pai trabalhava pelas estradas, né, caminhoneiro, trabalhou também como motorista para as grandes empresas aí de transporte, né, intermunicipais. E minha mãe trabalhava com estética, né, ela trabalhava fazendo cabelo. E aí sobrava para minha irmã, que é 10 anos mais velha do que eu, cuidar de mim. E aí ela conta que eu era um menino muito, que gostava de explorar muito o quintal, né? As áreas de terra, as áreas com plantas. E aí eu comia de tudo que tinha ali, né? Comia caracol, comia largata, comia folha, até um dia que eu como que eu mordi uma Comigo Ninguém Pode, e aí a cena que eu acho que eu crio uma certa inteligência do que eu não poderia, né? Assim. Mas aí eu sou essa criança que vem pra cá, pra Salvador. Aqui eu brinco com os meninos na rua, né? Assim, mas de alguma forma eu fui uma criança que foi feita muito dentro de casa, né? E de algum modo eu começo a me desenvolver muito mais pelos estudos, porque, enfim, tem todas umas questões de livro, tem algumas coisas com. Eu gosto muito de TV, né? Então, assim, via todas aquelas programações matinais de desenho, e, enfim, via filmes, assim, locava filmes. Então, de algum modo, eu gosto muito de ficar em casa. Assim, hoje eu cresci, tô sabendo que eu gosto de ir pra rua, mas volta e meia você vai me encontrar em casa. Eu acho que, enfim, sempre que eu puder preferir, eu vou estar em casa, porque eu acho que eu tenho tudo, assim, né? Eu acho que eu funciono nos dois lugares, mas na rua eu acho que eu reclamo mais do que em casa. E, e aí eu acho que é isso, eu fui essa criança meio que buliçosa, uma criança que gostava de desmontar brinquedo para tentar remontar, e aí às vezes não conseguia, mas também não ficava insatisfeito. É, gostava também de ir pra rua, assim, no começo, né, para brincar de correr. Acho que, enfim, é tanta energia guardada que fica dentro de casa, então em algum momento eu acho que a gente tem que sair para correr, né? Tanto que acho que é Sim. um plano que eu tô tentando voltar agora em 2024. Recuperar essa criança aí que corria e ver como é esse adulto que corre hoje, né? Ver quais são as emoções aí que eu consigo me realimentar, né? Reutilizar, né? Esses elementos que a gente vai construindo enquanto memória para o corpo. E acho que é isso. Acho que eu fui essa criança que tinha esse lugar de cuidado muito forte, mas sempre que tinha alguns acessos com relação à, à, à leitura, né? E ao mesmo tempo tinha um lugar de conseguir experimentar coisas, assim, né? De fazer coisas, de criar coisas. E tudo meio que fomentado, assim, pelo desejo dos pais que não tinham grandes condições, mas que nesse momento eu acho que fazia um exercício, né? De esforço maior para que aquela criança conseguisse ter experimentos que talvez eles não tiveram, né? Quando na minha idade. Sim, com Então eu acho que eu certeza. fui essa criança. É uma criança bastante curiosa, que gostava de explorar as coisas, né? E a próxima pergunta é sobre isso. Você é poeta, roteirista, contista e diversas outras coisas, porque artista aqui na Bahia é isso, né? É mil e uma coisa. E aí eu Sim. queria saber como surgiu esse seu interesse pela poesia, pelos contos, pelo roteiro. Matheus, o texto, assim, ele não era meu forte, sabe por quê? Porque eu desenhava. E tinha, Hum, o negócio vem do desenho. E no desenho eu comecei decalcando, né, que é, enfim, o primeiro instrumento, e de um modo quase que autodidata, assim, e depois de um tempo eu vou descobrir com minha irmã que ela também desenhava. Então eu começo a pensar, ó, tem alguma coisa aí a ver com meu pai, né, porque é pela minha irmã por parte do meu pai. Só que aí depois, agora eu descobri que a minha sobrinha, por parte da minha irmã, que é filha da minha mãe, também desenha. Então eu acho que, enfim, o negócio tá aí dos dois lados. E aí eu desenhava e eu comecei a comprar aquelas revistas, né, de técnicas básicas de desenho, de desenhar rosto, mãos, pés, enfim. E aí eu fazia meio que um cursozinho dentro de casa, ia testando as coisas e as coisas iam funcionando. E aí uma vez com um amigo, eu começo a pensar em escrever uma história em quadrinho. Porque o desejo dessa história é que eu via, né, as coisas ali, assistia Dragon Ball Z, Cavaleiro dos Zodíacos, enfim, todos esses Pokémon, Digimon e tal.
E aí eu sempre ficava com a tentativa de escrever alguma coisa muito parecida com aquilo, mas ao mesmo tempo que me inserisse dentro daquele universo, né? E aí a gente pensa ali uma história que eu e os meus amigos eram meio que tinha alguma coisa para fazer, para realizar, eu não lembro ao certo. Mas nessa tentativa, inclusive, de escrever esse roteiro, é que eu começo a escrever. Que aí eu começo aí pesquisar coisas, né, elementos para mim dar ideia de como montar, né, essa história. E isso aí eu tô falando de 14, 13 anos, né? Hum, E quando eu começo a produzir tentar, né, achar a forma ali de escrever, eu começo a ler. E aí eu começo a ler muitas, muitas histórias, né? Até que eu descobri um livro que tinha na casa, lá em casa, que foi de uma prima minha, por parte da família materna, que tinha vencido um concurso de poesia, minha prima Nádia. Ela tinha vencido um concurso de poesia na cidade de Alagoinhas e tinha dado para minha mãe, que ela tinha uma grande consideração por minha mãe. E só que esse livro ficava lá em casa, minha mãe em algum momento deixou por lá, né? Eu pego o livro e começo a olhar e ela fala assim, ó, tem um poema de sua prima. E aí quando eu vou olhar aquilo, eu olho e falo assim, nossa, que legal escrever poema, né? Eu nunca tinha tentado escrever poema, e aí eu começo a me desafiar nesse sentido, né? Quero escrever aqui poesia. E aí começo a escrever, percebo que o recurso me dava elementos que, nesse momento, eu começo já a ter um entendimento sobre a minha orientação sexual. Então, assim, de algum modo, escrever ali era codificar algumas informações, mas ao mesmo tempo colocá-las para fora. E aí começa esse movimento, né, de produzir textos e esquecer um pouco o desenho. E nisso eu acabo escrevendo, e vou escrevendo coisas mais diversas, assim, antigamente eu tinha todo pedaço de papel que tinha eu escrevia, né? Tinha uma coisa também com a minha letra, né? O formato da minha letra me deixava fazer esse exercício, né? De ficar escrevendo, assim, de algum modo. Minha mãe e minha irmã era quem eu morava nesse contexto, né? Meu pai já tinha se separado de minha mãe. E de algum modo elas meio que diziam que era um caminho bom, apesar de que eu acho que elas não tinham uma certa sensibilidade para entender ali o que, que eu estava fazendo, né, no campo artístico, mas ao mesmo tempo eu sinto que elas tinham um apoio, né? E aí eu começo a escrever diversas coisas e vou ali, né, condicionando essas informações até que chega um tempo que a gente começa a ter acesso aí ao Facebook. E aí eu começo a fazer dele meu diário eletrônico, assim, né, meu diário digital, né, eletrônico, pra você vê que eu sou um jovem mesmo dos anos 90, né? E aí eu começo fazer dele um diário digital, assim. E aí vou postando as coisas. É engraçado quando eu faço esse exercício de rever, né? Coisas que eu postava, sei lá, em 2012, 2013. Às vezes eu falo assim, nossa, tem coisas que é tão preciosa quanto as coisas que eu escrevo hoje. E tem coisas que a gente olha e fala assim, tinha um adolescente aí para maturar, tinha um adulto começando aí um lugar. E enfim, aí nesse movimento eu começo a rever também aquela coisa do desenho, né? Esse ímpeto, né, de querer escrever roteiro, né, assim, para série, roteiro para pensar filme e tal. E aí eu começo também num processo de especialização, né, de buscar aí esses elementos, buscar cursos profissionais, de fazer atualização. Então, de algum modo, eu acho que a escrita ela vai se aperfeiçoando, né, junto com os encontros que eu vou tendo, com as coisas que vou lendo, com os cursos que vou participando, com as formações, né, que vou me encontrando, mas tudo surgiu do decalque. Tudo surgiu lá do desenho que eu não conseguia achar a minha grande história, então eu comecei a escrever diversos textos, né, e diversas histórias para tentar achar aí a que melhor cabia ali no que seria aquela primeira ideia de história em quadrinho que ainda não aconteceu. É uma coisa que você falou sobre essa questão de você depois descobrir que a sua prima também escrevia e também tinha um parente seu que desenhava. Eu acho isso tão interessante, velho, das heranças ancestrais, porque às vezes a gente tem isso. Eu mesmo tenho mania eu como tudo separado. Eu como a salada separada, a carne eu como por último. E eu não sabia de quem eu puxei isso, né? Depois eu conversando com a tia, ela disse que o irmão dela, um que faleceu, que tinha essa mesma mania de comer a carne por último. Meu pai não tem isso, minha mãe não tem isso, ninguém assim. Olha só. E aí, né, aos poucos a gente vai descobrindo. E eu fico imaginando quantas coisas a gente ainda não tem dos nossos parentes mais antigos
e a gente não conhece, né? É porque eu acho que também tem uma coisa que a gente lembra muito dos traumas, né? As questões mais dolorosas que a gente de algum modo herda, né? Mas eu acho Sim, que esses são elementos de herança, assim, óbvio, a gente pode trazer uma discussão muito maior quando a gente fala de economia, né? Para pensar esse lugar de herdeiros, né? Mas qual seria talvez essa herança para o povo preto, né? Assim, quais são as habilidades que a gente de fato vai herdar, né? Assim, quais são esses elementos que a gente pode perceber na ancestralidade, assim, né? E quando eu estou falando da minha prima, eu estou falando de uma pessoa muito mais velha, e quando eu falo da minha sobrinha, eu estou falando de uma pessoa muito mais nova. E aí você percebe, né? Como é que essas habilidades vão andar, né? Por essa linhagem, assim, de alguma forma, sim. no tempo, né? E também a importância de se manter isso vivo, né? Sim, Esse conhecimento ser passado de forma consciente. Que é uma coisa que faz toda a diferença, você saber, né? De onde vem e tudo mais. verdade. Bom, em abril de 2023 você lançou o projeto literário e multimídia chamado ADé, que aborda as relações afetivas entre homens negros por uma perspectiva da comunidade de terreiro. O projeto ele é composto por um livro de poemas chamado Aos Meus Homens e um filme que leva o mesmo nome do projeto. Conta pra gente um pouco do processo de criação dessas obras, que eu particularmente amei quando vi a primeira vez, porque sua voz é uma coisa assim que encanta qualquer pessoa. E também a qualidade do audiovisual tá foda, sabe? Então, conta pra gente um pouco de onde surgiu tudo isso. Do que se vale, valente? Se ele te diz que não comeu do teu ouvido, sabe se capoeira ele acerta o peito, te faz amanhecer a ver só o mar, seio no chão. Vê antes, vai e volta no tempo. Sobe pro seu canto, desce cores, seja é todo feitiço. Nossa, primeiro eu quero agradecer, né, assim, esse elogio à minha voz, porque eu acho que tudo surge muito daí, assim, separando, né, dessa coisa do texto. Eu fui uma criança, como eu acho que todas as crianças que se entendem muito cedo também como dissidente sexual, né, e, enfim, e de gênero também, é, de como a gente vai percebendo o corpo mudando, né? E em algum momento a gente que, enfim, está conformado com a ideia do masculino, o corpo começa a apresentar diversas mudanças, assim, por exemplo, sei lá, os pelos do corpo aumentam, o tamanho de algumas coisas, eu falo, enfim, orelha, nariz, mão, né? Então o corpo vai entrando em uma desproporção, assim, de alguma forma. E de algum modo a voz eu acho que é um elemento que é meio que denunciante, assim, de um tempo, de uma idade. E eu tinha muito medo da minha voz porque eu achava ela muito fina, né? Assim, eu achava muito aguda. E isso era meio que um traumático, né? Assim, de algum modo eu ficava Sério? pensando, meu Deus, sofri muito com a minha voz, assim, Ah, então eu acho que eu porque ainda tinha tenho uma coisa. salvação, né? Eu sofria muito com a minha voz. E aí tinha uma coisa que uma vez eu trabalhava com. Minha mãe trabalhava como doméstica. E aí ela sempre me dizia assim, ó, eu vou dar o número de lá, mas você não ligue. Só ligue se você estiver morrendo e não tiver como não ligar, você liga. Só que aí, às vezes, eu acho que como nesse tempo minha irmã, que morava com a gente, já tinha casado, então era só eu e minha mãe que morava na mesma casa. Então, às vezes, quando eu acordava, eu sentia, né, aquela falta da minha mãe, e aí queria ligar pra ela, que era só pra dizer assim, oi mãe, tô aqui. E aí, como é que a senhora tá, sabe? Só que aí, às vezes, era pra ligar pra falar besteira, assim. E aí tinha um filho da patroa dela que já era, enfim, mais jovenzinho, assim. E aí ele atendeu. E aí quando ele atendeu, ele falou assim, quem gostaria? Aí eu falei, Marcelo. Aí ele falou assim, Marcelo, com voz de mulher. Cara, aquilo pra mim, assim, foi o momento decisivo que eu falei, eu não ligo mais. Eu não ligo mais. Acabou aqui. E é o momento que, porque também era um momento de exposição, né? Tem essa coisa de quando a gente chegava, vai comprar pão, e aí tem aquelas grandes piadas, né? Que a gente fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala assim, mas é isso, é isso. A gente, mas não sei. Mas Uhum, enfim, tudo isso eu acho que tá ali dentro de um lugar de homofobia, né? Que é o que, enfim, sim. é o nome da coisa, né? Mas eu acho que inclusive isso vai desencorajar que a gente perceba essa potencialidade de outras coisas que no fundo, e às vezes no final, vai trazer esse elogio que eu estou muito grato, assim, sobre a minha voz, né?
Mas enfim, não era sobre isso, mas eu acho interessante fazer esse preâmbulo porque eu acredito que esse projeto é um experimento total, assim, tanto nas ideias como também nas experiências do corpo, né, assim, do que sai de movimento, do que sai na voz e de como é que isso vai construir. Eu já escrevia, né, para as redes sociais, assim, colocava ali um pouco do meu dia a dia e eu escrevia muito sobre afeto, né, e acho que era uma pauta muito sensível para mim porque eram às vezes grandes declarações de amor, grandes declarações de como eu estava me sentindo com relação a alguma coisa, né, que tinha me afetado ali. E era meio que como se fosse praticamente um termômetro de como eu estava vivendo. E eu tenho um irmão que mora em Paris e a gente se vê pouco, assim, né? E eu lembro que ele sempre falava para mim que era interessante para ele que eu continuasse escrevendo, porque era uma forma dele saber o que estava acontecendo comigo. Então, meio que ele acompanhava os meus textos quando a gente não conseguia fazer contato, né? Por conta do trabalho, da dinâmica da vida. Enfim, aí todos esses textos que eu fui produzindo ali ficou meio que com um grande acervo, né? E durante a pandemia, aí vem a pandemia 2020. Quando vem 2020, eu faço um movimento que é voltar a morar com meu pai, depois de uma grande separação. E é um momento que eu começo a reconsiderar a vida, né? Eu acho que todo mundo fez isso, assim, a partir de março de 2020. E vinte. E eu faço isso de um modo um pouquinho mais especial, porque quando a gente tem o primeiro lockdown, é uma semana antes do meu aniversário, né? E aí eu tinha feito toda uma reserva, assim, de coisas para celebrar aquele ano. E, enfim, eu ia fazer 29 anos, e aí tinha toda uma coisa de ouvia Renato Russo, né, cantar aqui aos 29, com o Retorno de Saturno, e todo, enfim, toda uma mística aí sobre essa idade, eu começo a reconsiderar a vida, né, assim, e começo a pensar, nesse momento eu estava estudando muito sobre as masculinidades negras, e começo a pensar muito nessa ideia desse masculino que tanto eu construí em mim, mas como eu construí em relação com outros homens, né, e não necessariamente eram as relações amorosas, mas a relação, por exemplo, de paternidade, que era um propósito meio assim de reconstrução, uma vez que a minha relação com meu pai ela sempre foi muito entrincheirada assim por outras questões, né? E enfim, aí tem a separação dele com a minha mãe, enfim, tem algum distanciamento entre a gente. E aí nesse momento da pandemia é o grande momento da gente se reencontrar, assim, a gente volta a morar junto e aí a gente meio que passa a colaborar, né, um na vida do outro de uma forma que recupera, né, as grandes imagens aí da infância e tal. E aí, nesse movimento, eu vou percebendo todas as relações que eu tinha com outros homens e como isso ia me estruturando, né, no sentido do pensamento, dos desejos e tal. E aí, o que que acontece? Eu começo a querer escrever para saber como é que essas pessoas estão, para perguntar se estão bem, como estão vivendo no contexto do isolamento, e penso em escrever cartas, né, penso em direcioná-las, né, de algum modo. Só que aí eu meio que não faço, não envio essas cartas. E aí tem uma oportunidade da publicação, que é quando acontece a Lei Aldir Blanc, né? Que foi esse instrumento, essa lei, né, federal que traz aí um auxílio emergencial para os artistas. E aí eu penso, é o momento de escrever talvez esse primeiro livro. Já tinha aí todo um texto de acervo e tinha esses textos que eu estava produzindo naquele contexto. E aí eu entendo que esse material ele era de fato direcionado a esses homens. Óbvio que eu não faço aqui uma exclusão generificada, né? Óbvio que é um livro aberto para todas as pessoas fazerem a leitura, mas os textos eles têm essa dedicação para pensar sobretudo esse masculino, né? Que eu estava pensando em como cultivar, assim, no sentido de entender que esse é um grande reflorestamento mesmo, assim, a ideia de repensar essa imagem enquanto ser vivo, enquanto algo que se constitui, enquanto algo que dá para ser continuado, como a gente pode semear afetos, enfim. E nesse processo eu escrevo, eu vou refazendo ali, né, os meus nomes. Muito, enfim, o projeto é contemplado, né, pela Lei de Blanc, e aí eu chamo a Dilson Passos, que é quem faz o projeto do livro e faz também a capa do livro, essa capa belíssima, assim, sugiro a vocês que deem uma olhada. Ele vai sair pela editora Malê, aos meus homens, né? E aí o que que acontece? Eu tinha um recurso que era da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, né? Que, enfim, eu tava terminando jornalismo à época, e eu pego esse recurso porque eu ia fazer uma espécie de leitura dramática.
E aí eu consigo mobilizar esse recurso, né, dentro ali da universidade para produzir o que eu chamo de meio que um book trailer, né? Essa era a primeira ideia, né? Fazer um lançamento dessa forma. Só que aí vem a pandemia gera ali toda uma insegurança, né? Se a gente ia ter um dia para fazer esse lançamento, se não teria e tal. Aí eu repenso, né, o projeto e falo, não, então talvez eu acho que seria interessante fazer um filme para ser o lançamento da obra, né? Eu já estava cansado das lives, então seria esse o recurso, né? Vou fazer um filme para lançar o livro e aí a gente vai trabalhando. Só que aí a gente vai caprichando, né? Assim, eu sei que você sabe como são, né? As pessoas que têm Capricórnio assim, no seu mapa astral. Eu tenho ascendente Capricórnio, eu sou de Áries. Mas aí, enfim, é a vontade, é a fome com a vontade de comer, né? E aí eu vou caprichando a ideia do projeto. Eu penso em gravar os poemas, e aí eu faço tudo isso em home studio, né? Eu construo aqui com coisas básicas mesmo. Um microfone, que é esse mesmo que eu estou usando aqui agora. Enfim, tudo que eu já tinha aqui meio que dentro do quarto e vou construindo isso junto com o Larápio, né? Que é um beatmaker de Santa Amaro. E aí a gente vai fazendo ali, né? Juntos, né? Fazendo essa direção musical, ele vai fazendo essa produção das faixas. E quando a gente vê, a gente tem ali um EP com 6 faixas, que seriam as mesmas que eu levaria de uma forma para esse audiovisual. E aí eu convoco nessa equipe toda aí que vai ser quem de fato faz com que o filme aconteça, né? Que é a Bicha Costura, né? Tawan Carvalho, que faz toda essa imagem, né? Do figurino, enfim, dos acessórios, vai construindo junto comigo. O Wender Assis, que vai fazer a direção de fotografia. Sidney Lealman, que vai fazer a montagem. E a gente vai fazer todas as fotos, né? Toda a imagem do estilo é de Maiara Cerqueira. Enfim, a equipe toda pronta, né? E aí essa é a minha grande regalia, assim, de poder contar com esses profissionais, que são os profissionais que vão abraçar ali a ideia. É um filme de baixo recurso, mas eu acredito que vem para condensar, né, tudo isso que o projeto traz. E aí quando eu vejo esse filme de lançamento, ele é também quase que um spin-off, né, do que seria o livro, né? E aí eu chamo esses poemas que estão ali imageticamente pensados ou apresentados no filme. Pronto. Então essa ideia desse projeto é de fazer com que o filme, né, ele rompa essa coisa fechada da literatura, porque eu gosto muito de trabalhar com as artes de forma integradas, né? Então aí a gente tem um trabalho musical, que é o EP com as 6 faixas, que vai dar o resultado, né, pro filme, que vai estruturar ali o filme, mas tudo isso parte do livro, né? Então de alguma forma esses trabalhos eles dialogam uns com os outros, e aí eu começo a dizer que é para ler, ouvir e ver, né? Então assim, é um recurso que é para a gente conseguir imaginar junto o que é que seria aquilo que foi escrito. E aí esse grande bloco que eu vou chamar de tripé poético, né, que é Os Meus Homens mais Adé. E aí tem essa particularidade de Adé, que Adé é a minha grande pesquisa, assim, no mestrado, e para além do mestrado na vida, porque Adé é uma palavra que eu já escutava há algum tempo, e em alguns momentos eu sempre vi Adé como essa tradução à homossexualidade, né? Que é uma palavra que, enfim, eu acredito que tem toda uma carga simbólica, né? Uma vez que a homossexualidade ela é criada lá, né, nos anos 80 e muito associada a essa prática sexual. E eu entendo que a DEA está numa outra perspectiva, né? Está no sentido de uma construção comunitária, de uma reconstrução, sobretudo, né? Nessa pós-imagem da escravidão, né? Apesar de que, em algum modo, a DEA é como se fosse um arquivo corrompido, né? A gente tem aí uma palavra de origem iorubá, né? Que é circulada aí na Urubalândia, de alguma forma, e que a gente mantém aqui na diáspora, né? Sobretudo aqui na Bahia, e eu vou falar um pouco mais particular na minha comunidade terreira, que descende do Opofonjá e que se constitui de algum modo na ilha de Veracruz e Taparica, né? Que é onde é que está meu terreiro, enfim, onde está a minha comunidade de axé. E lá eu escuto muito falar de Adé. E aí passa a ser meu projeto, assim, de entender o que é que seria essa funcionalidade, né? Ou o que seria esse verbete, né? O que seria essa palavra. Uma vez que, quando a gente vai buscar os primeiros, vai buscar os dicionários trata a Adé como homens que se vestem como mulher, ou homens que têm trejeitos de mulher. Eu acho que essa tradução, ela não dá conta, né, do que uma palavra pode trazer no sentido de potência. No meu pensamento, eu acredito que Adé, ele é muito mais do que
essa configuração que me parece um pouco mais jocosa, um pouco mais de uma tradução incompleta, de um risco, né, ali de quem chega para fazer uma pergunta e fazer uma associação que não vai conseguir dar conta, né? Eu acho que, porque pelo que eu vejo, a DE tem uma outra estrutura. Por que eu falo isso, assim, Matheus? Quando eu começo a fazer a pesquisa, eu vou procurar um tio de axé, e aí eu vou perguntar para ele, que ele estava interessado em saber naquele momento, como era ser dissidente sexual e estar à frente de uma comunidade de um terreiro, né? Assim, quais eram os desafios, enfim, o que tinha aí de diferente, né? E aí ele vai me dizer que... E aí quando eu vou buscar esse meu tio Miro, para perguntar a ele sobre o que seria ser ADE à frente de uma comunidade de terreiro, ele me diz assim, é, eu pergunto para ele como é ser homossexual à frente de um terreiro, ele me diz, ser ADE não muda nada. E para mim essa resposta ela é muito pontual, porque há uma coisa nos mais velhos, na fala dos mais velhos, que se a gente não tiver sensibilidade para perceber, ela passa muito desapercebida, né, de fato. E aí quando ele me fala CAD não muda nada, eu tô entendendo que ele tá me dizendo que CAD não é ser homossexual. E em nenhum desse momento ele me parece que essas coisas disputam. Essas coisas coexistem, né? São palavras que coexistem, mas que têm sentidos distintos. E é isso, esse é meu interesse quando eu escrevo Os Meus Homens, é esse interesse de, quando eu vou trabalhar, né, nessa produção de ADé, porque eu sinto que o meu trabalho aqui é de fazer com que essa memória, não essa palavra, se torne longeva, né, na história, por exemplo, de nós dissidentes sexuais, né, nesse entendimento de que a gente tem referências africanas para a gente conseguir pensar esse lugar de uma sexualidade que não é cis, hétero, né, patriarcal, que está nesse lugar tão fechado que a gente vai entender é, o mundo, né, a partir da sexualidade, a partir do gênero, enfim. Esse é o exercício, né? E aí, enfim, tudo isso para dizer que Os Meus Nomes está disponível para leitura, para apreciação do filme. As faixas estão nas plataformas digitais, então é super fácil assim de encontrar esse material. E, enfim, se bater comigo por aí também, a gente tem livro e a gente consegue dialogar um pouco mais sobre a obra também. Bom, o seu projeto ele também foi premiado pelo Festival Cine Virada nas categorias de melhor filme pelo Júri Popular e também melhor direção de arte. Como foi para você ter esse primeiro projeto reconhecido com esses prêmios? De fato, eu já tinha feito alguns outros projetos e esses projetos já tinham circulado também em festivais, né? Mas esses eram projetos muito associados a outras pessoas, né? Por exemplo, o Manual Como Conter uma Raça Poderosa é um filme de 2020. Eita, meu Deus, errando o tempo do filme. Que é o filme antes, né? O filme que eu faço com Wagner Jesus, que é, enfim, um grande artista dessa cidade, das artes cênicas, né? Mas também aí do audiovisual. E a gente meio que já tinha circulado em alguns festivais e tinha ganhado alguns prêmios, né? Tanto que em Manual, que eu assino o roteiro e a direção também com o Wagner, que ele vai ganhar o prêmio de melhor artista pelo prêmio Braskem, né, de teatro. E, enfim, nesse momento eu já sinto algumas coisas se anunciando nessa construção dos meus aspectos artísticos, né, das coisas que eu conseguia desenvolver. Só que a DEC tem uma coisa muito particular, assim, né? Porque é o intuito de tentar construir imagens, né? De construir memórias, de construir referências visuais. Então, de algum modo, eu não estou inventando nada. Eu acho que eu só estou convocando as coisas para estarem no mesmo tempo. E aí, quando eu percebo esses prêmios acontecendo, é mais um sentido de que as pessoas reconhecem, né? Ali um trabalho e um esforço. Então, eu acho que observar isso de algum modo é ter uma satisfação, né, e ter alegria, assim, de conseguir entender que seu trabalho alcançou um objetivo, de que ele está indo à frente. Eu gosto muito desse prêmio de direção de arte, que é uma coisa que eu namoro há muito tempo, apesar de que eu sei que tem profissionais que são muito mais capacitados do que eu. Tem uma galera aí, né, que são das artes visuais, e que, enfim, é, consegue planejar, né, todo um espaço, todo um cenário, mas eu acredito que a minha intenção, ela vale também, assim, né, e eu acho que ter esse prêmio de direção de arte aí sendo contemplado é o que me deixa o coração, assim, bem, bem satisfeito. Obviamente que o júri popular é uma galera que não é técnica, né, é uma galera que não está
ali para fazer um juízo sei lá, se o som tá de uma forma, se a imagem tá assim, se o enquadramento foi esse, se o roteiro tem algum problema. É um público que eu acho que tem uma potência do encantamento, né? Assim, do coração que bate Uhum. mais forte, de uma voz que embarga, sabe? De algo que deixa emocionado, que são os abraços, né? Do final dessas sessões, né? Que eu vejo. E as pessoas falam assim, nossa, gostei muito do seu filme, nossa, que potência tem. Então, acho que isso é o que abastece, assim. Você fala assim, não, o trabalho de fato foi feito. Uma das principais funções desse podcast é de levar mais conhecimento para as pessoas através das nossas histórias, né? Você aqui falou um pouco da sua trajetória, falou um pouco dos seus projetos, e isso é encantador. Eu fico muito feliz de poder escutar isso, me sinto inspirado através disso. E aí eu queria saber de você, né? Você como homem preto, autor de um livro, poeta, roteirista, qual a principal dica você daria para as pessoas que também se interessam por essas artes e almejam materializar esses projetos, né? Muitas vezes a gente carece de, por falta de informação mesmo, né? Em não saber escrever um projeto, não saber a quem recorrer para nos ajudar a materializar as nossas ideias, nossos projetos afins. E aí, qual a dica você daria para quem tem esse desejo, né? Para quem tem essas anotações, para quem tem esse cantinho, né, de desabafo e deseja materializar isso através de um livro ou através de um filme? Ó, eu vou tentar ser. Eu vou por elementos que constituem a gente, né, enquanto soteropolitanos, né? Apesar de que eu não nasci aqui, mas vou me apropriar nesse momento, que eu acho que é ser gaiato, ser safado e ser descarado. Por quê? Eu acho que ser uma criança gaiata, né, e ter sido construída aí tentando fazer coisas, né, tentando achar soluções para as coisas, foi o que meio que me constitui até hoje, assim. Meu pai estava me lembrando um dia, ele teve um sonho, né, comigo pequeno, e aí ele falou que o sonho era um sonho bem bonito, assim, tinha um rio e tinha um pé de manga do outro lado e eu queria pegar as mangas. Só que como eu era pequeno eu não alcançava, então eu pedi a ele para ele arremessar as pedras e meio que dava meio como se fosse uma logística, assim, da queda da manga e como é que ia apanhar as coisas. E isso eu faço desde pequeno, assim, e é uma coisa que eu lembro quando eu viajava com meu pai, eu sempre avistava os rebanhos, né, nas fazendas, né? E eu sempre dizia assim, meu pai, tem como a gente pegar aquele bezerro, tem como pegar aquele carneiro, tem como pegar essas coisas. Ele criava ali uma história de pai, né? Que sempre disse que tem, para não dizer não. E aí dizia que na volta ele pegava, né? Então meu pai sempre me viu contornando as impossibilidades, né? E eu acho que isso, de algum modo, vai sendo aperfeiçoado, né? Com a vida, a gente vai aprendendo a utilizar de recursos, para a gente de fato meter as caras e conseguir realizar. Muito do que eu fiz e muito do que eu faço, às vezes eu não tenho uma formação e você talvez nunca vai ter essa formação sobre isso, né? Por exemplo, quando eu comecei a escrever projetos culturais, eu não tinha uma formação sobre como escrever projetos culturais. O que aconteceu foi, a partir de um projeto que não deu certo e de um parecer sobre esse projeto, eu descubro como fazer acontecer. Então, acho que a gente conseguir ter essa gaiatice, assim, de meter as caras nos lugares que a gente acha que não deve estar e ter a resposta porque disseram que a gente não deve estar, para a gente conseguir pensar uma contra, né, uma contranarrativa ali, ou uma resposta, né, que vai tirar aí essa imagem de porque a gente não merecia estar ali ou porque a gente não poderia fazer aquilo. E quando eu falo dessa safadeza, eu acho que é justamente isso, utilizar os elementos que a gente tem, que às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, menino, olha só, né, a pessoa não tem isso, não tem aquilo, mas consegue fazer. Então, eu acho que é, a resposta, assim, para quem tem o desejo, para quem já começou, para quem está sem saber como fazer, é de fato buscar, né, as pessoas que têm. Obviamente que nem todo mundo a gente vai conseguir ter acesso, porque está todo mundo nos seus corres, está todo mundo, enfim, fazendo uma série de coisas para dar conta da vida. Mas eu acho que a questão é arriscar. Assim. Eu sou muito a pessoa que gosta do risco e gosto da conquista. Então, quando eu coloco na minha cabeça que vai acontecer aquilo, eu preciso entender que o tempo nem sempre vai ser amanhã, mas pode ser em 10 anos e eu vou ter a mesma satisfação de conseguir, assim, né? Então acho que talvez esse recurso, né, de ser gaiato, ser safado, ser descarado, é muito nesse sentido de apostar em você mesmo, né? E de apostar que você pode conquistar do jeito que você tem para realizar a coisa. Não Massa. sei se responde, mas eu faria assim. Responde. Eu fiz assim, na verdade.
E quais os planos de Marcelo Ricardo para 2024? O que podemos esperar de você nesse ano? O que você espera desse ano? Paz, alegria e dinheiro, assim. E saúde, né? Ah, que é Saúde, eu acho que melhor. saúde tem sido a resposta, mas eu acho que é, eu tenho pensado em buscar elementos, coisas que eu possa fazer no ar livre, né? Assim, eu acho que correr tem sido uma ideia, assim, e eu quero meio que concretizar isso, porque eu acho que é voltar a ter contato, né? Assim, pensando num contexto de pandemia que eu acho que gera aí um elemento social, né? De que a gente fique muito em casa, que a gente fique muito ali no nosso bairro. E eu acho que a gente já está num momento que a gente consegue, né? Obviamente que o Covid ainda está aí, e que, enfim, é preciso tomar cuidado. Mas hoje a gente tem um momento que a gente consegue voltar à rua, né? Que a gente consegue voltar. Eu falo não nesse sentido só de volta, por exemplo, quando a gente volta lá em 2022, né? Que volta a ter carnaval, enfim, 23, né? Quando a gente volta a ter acesso à rua de uma forma um pouco mais tranquila, mas eu acho que a gente ainda estava um pouco desesperado para sair de casa. Então, nesse momento, eu sinto que a gente já não tem um desespero. Eu acho que a gente já tem aqui um momento que é mais confortável, a gente já consegue voltar com mais tranquilidade, observar a natureza, observar as paisagens. Eu acho que isso é uma grande satisfação. Mas quanto projeto e plano, quero sim esse segundo livro. Acho que os meus homens são muito gratos por tudo que ele fez em 2021 e 21 e tem feito até hoje. Acredito que ele é um livro que dá um pontapé, né? Assim, que diz que Marcelo Ricardo escreve, que está na cidade, que produz. Mas eu acho que já é um momento de mostrar um outro Marcelo, assim, um Marcelo mais maduro, um Marcelo que faz é, outros textos, né, assim, que não é só a poesia, né, que eu também produzo outros textos. Uma vez que sou comunicólogo de formação, então, de algum modo, a escrita é esse meu elemento aí de guerra, né, essa esse instrumento que abre, né, meu espaço, né, esse instrumento que vai me fazer caminhar no mundo. E nesse ano tem filme, assim, né? Eu quero fazer o misterioso, mas não só o misterioso, quero fazer o pessoal de Axé, né, que guarda as informações, mas dá para garantir que esse ano tem filme, e acho Hum, que esse ano tem filme. E em primeira mão, ó. vem aí. É, esse, vem aí esse filme esse ano, e eu espero que as pessoas consigam perceber, né, esse é outro tempo que eu acho que está na minha arte nesse momento, que é de falar de algo que é de alegria, né? Falar de otimismo. Eu acho que a gente já sabe, né? Todas as grandes marcas que a gente tem, os enfrentamentos raciais que a gente tem, os desafios com sexualidade, com gênero, enfim, todas essas coisas que estão colocadas. Mas eu quero sempre ofertar imagens, né? Assim, não, nem sempre ela vai solucionar a vida de todo mundo, mas eu acredito que ter um grande respiro, né? Um grande alívio pode ser também uma grande solução, né? Assim, para conseguir achar respostas para grandes problemas. Então é isso, vamos ficar aí dando uma olhada nas coisas que vêm, continuar acompanhando aí as redes sociais. Tenho feito umas coisas lá pro Instagram que acho que tem sido esse exercício da voz, né? De deixar essa voz durar um tempo, de vencer, né? Todo o medo que eu tive lá atrás de não conseguir falar. E eu acho que hoje eu falo, se falo certo, se falo errado, se conjugo certo, se conjugo errado. Eu acho que o importante é comunicar isso eu tenho feito. E acho que fica isso também como uma sugestão, né? De que a gente não é negar que a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente perceber com as informações que chegam para a gente, com a crítica que chega para a gente, como é que a gente consegue construir melhor as coisas que a gente já produz. Então é isso, estar com o coração aberto e ser feliz. É os planos Massa, de depois eu 2024. quero algumas dicas, tá? Dessa questão Ó, da voz. Real. vamos lá. Mas sua voz é linda, cara. Eu acho que tá certo assim o lugar. Você no podcast, eu acho que você conduz muito bem. Eu acho que não tem muita coisa, não. Acho que, na verdade, eu tenho mais a aprender, assim, né? De como me colocar, de como me portar. Mas eu acho que o jeito é você sentir qual é a melodia que você tem, assim, qual é o ritmo que você tem. As pessoas costumam dizer que eu tenho uma coisa com tranquilidade. Eu acho que é totalmente o contrário, assim. A Eu gente sendo nunca uma, consegue perceber o nosso tino mesmo. A gente nunca É porque, é. mas é porque na minha cabeça eu sou ariano, né? Então, assim, na minha cabeça não há tranquilidade. Mas as pessoas costumam dizer que minha voz é muito tranquila, que gera um momento de reflexão e fala assim, então vou buscar nesse lugar aí para ver se consigo, inclusive, me acalmar, né? Eu Tem penso da sido esse mesma exercício. forma. Eu sou de Capricórnio, eu tenho um ascendente em Capricórnio.
E assim, minha questão com a voz é que eu acho minha voz fofa demais. Não que eu não seja fofo. Eu sou uma pessoa fofa. Se Mas às você é um nego vezes doce, né? isso é isso. Na voz e às vezes no jeito, mas não é sempre isso, sabe? Isso me atrapalha. Mas, né? Tem que É. acostumar. É o que tem. É, eu acho que dá pra ser fofo, dá para ser fofo e falar coisas sérias, dá pra ser fofo e falar coisas tensas. Eu acho que o que a gente precisa, que a gente não pode negar é que, por exemplo, eu falo isso porque eu acho que mesmo a minha voz tranquila dá pra ser muito perversa e muito cruel, né? Dá. Mas eu acho que é isso, assim, é o recurso que a gente tem, entende? Então eu acho que bom, né? Porque eu acho que voz tem uma coisa, um tempo eu pensava com um amigo, né, que é da área da música, e ele falava que voz é de fato um lugar muito íntimo, né? Assim, a gente que produz voz, a gente consegue adentrar os ouvidos das pessoas às vezes de uma forma muito involuntária, né? E isso faz com que as pessoas vibrem, né? Com que o corpo das pessoas reaja. Então, eu acho que do jeito que veio, do jeito que a gente projeta, do jeito que a gente conduz, é o que a gente dá para fazer. Eu acho que o som disso, junto com as palavras que a gente vai entoar, então isso dá um outro elemento. Então, parabéns para sua voz, parabéns para minha, parabéns para a voz de cada um. E aí a gente vai lidando com o que tem. Marcelo, mais uma vez, eu quero agradecer por sua participação. Parabéns pelo trabalho de coração. Ouvir suas experiências, conhecer um pouco sobre você, só me fez gostar mais de você. Eu já te acompanhava pelas redes sociais, sempre que eu te via assim, fazia questão de te abraçar, porque realmente eu tenho esse olhar sensível e é perceptível, sabe? A sua pessoa, você transmite isso. Então eu quero agradecer e ressaltar aqui o carinho que eu tenho por você. Agora eu quero que você divulgue as suas redes sociais para quem tem interesse em te acompanhar, para quem tem interesse em te contratar, mandar jobs. Esse é o momento para você se divulgar. Pronto, vou me destacar, vou vender meu peixe. Mas antes eu queria, de fato, eu queria agradecer a você novamente, assim, estar no Fala Preto era um desejo que eu já tinha, né? Já ficava ali namorando quando eu via, né? As temporadas saindo, eu falava assim, que dia vai ser eu? Mas que bom, né, que é nesse momento, é no tempo que as coisas têm de acontecer. Você é uma pessoa, de fato, que eu já acompanho, assim, sua produção, seus trabalhos. E tem uma coisa que é fofa, né, assim, que eu conheço um seu professor, que foi seu professor de história, né, que é Jorge. Ah, E Jorge é Jorge meu falava de xodó. você. E Jorge falava de você. Então, acho que ter esse encontro agora, para mim, é um encontro meio que sela aí um momento, né? Assim, um desejo de encontro, um desejo de aproximação. E, enfim, sou muito feliz por isso. Bom, Eu eu sou agradeço. Marcelo Ricardo, né? Então vocês vão me achar aí nas redes sociais com esse nome. No Instagram, lá a gente tá com o Marcelo Rich, né? Que é R-I-C-H, porque, enfim, sou rico de alguma coisa, né? Pelo menos esse Ricardo aí. E aí é isso. Acho que na verdade o foco acaba sendo o Instagram, né? E dele a gente vai chegando para os outros caminhos e, enfim, lá a gente também recebe job. Tô aí para as coisas da comunicação, tô aí para as coisas da literatura, tô aí para as coisas do audiovisual. A gente vai dialogando que eu sempre acho uma forma de fazer acontecer e de ser, né? Vou ser muito feliz assim em receber vocês por lá. A gente pode falar de livros, pode falar de todas as coisas. E agradecer novamente, Matheus, assim, por estar aqui, pela sua disposição, né? Depois de todos os problemas tecnológicos que sempre estão em volta, né? Acontece. De podcast, né? Acho que ter a sua disposição, desse lugar sensível, dessa voz fofa, acho que é muito bom, assim, depois de todo um dia de trabalho e a vida, né? Durmo hoje tranquilo e espero encontrar as pessoas que ouvirão, né, esse podcast para trocar mais. Massa. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Se cuide. Na próxima semana tem mais um episódio do Fala Preto Podcast. E um beijo.